mil almas, né? O que seria isso? O que seriam essas almas, né? Então, certamente muitas pessoas já andaram lendo sobre esse assunto, já andaram pesquisando em determinados momentos e a gente encontra várias literaturas, vários canais trazendo diversas informações sobre isso. Então eu queria também trazer para vocês um pouco do que eu acabo recebendo sobre e explicar também que quando eu vou fazer as lives, geralmente é um pedido da egrégora abordar sobre determinado tema. Então esse tema ele está entrelaçado com os últimos que a gente acabou abordando aqui. Há muitas coisas eu também não, vamos dizer, não tenho tanto conhecimento e eles vão me passando durante, às vezes um pouco antes, às vezes até aqui na própria live. Então, tentar explicar um pouquinho para vocês do que eu acabei recebendo sobre. Então, 144 mil almas, né? O que seriam essas 144? Que, na verdade, são 288 mil almas. Essa que é a verdade. São almas em missão, tá bem? Então, inicialmente, eram 144 mil almas que encarnariam aqui nesse planeta e mais 144 mil chamas gêmeas que fariam esse trabalho do astral, ancorando esse trabalho do astral. Por isso que a gente diz 288 mil almas. O que acontece? A gente falou já em algumas oportunidades que a grade planetária ela estava sendo modificada. Talvez alguns de vocês lembrem disso. O que é essa grade ser modificada? A gente comentou sobre bombas Topplet, Stranglet, como que a grade ela era fechada. Então, essa grade fechada não permitia a incidência de muita luz aqui no nosso planeta. E Comando Ashtar, por exemplo, uma das tarefas, uma das coisas que trabalha aqui no nosso planeta é a manutenção dessa grade, a elevação dela. Então essa grade está sendo modificada, esses dispositivos que são etéricos já foram, se não todos, quase todos removidos, e agora a gente consegue ter uma incidência maior de luz entrando no nosso planeta. Mas o porquê eu quis dizer isso? Porque é aí que entram as 144 mil almas, assim como explicaram para mim. Elas encarnam aqui porque elas são portadoras dos selos. Né? E o que seriam esses selos? Cada uma dessas almas vai trazer uma informação, um selo diferente. Tá? E o que seria essa informação? Essa informação, as 144 mil partes, você imagine que são 144 mil códigos diferentes. A gente pode chamar de códex. Então, necessitava que alguns seres encarnassem onde cada um traz uma parte desse códex. Quando elas encarnam, elas animalizam, habitam um corpo trazendo essa informação. Pois bem, com a grade estando, digamos, mais equilibrada, então essas almas, vocês lembram que em algumas lives para trás estava explicando sobre a grade planetária e que nós tínhamos como se fossem fios que nos conectam com essa grade? Pois bem, então as 144 mil almas também encarnadas aqui estão com esses fios, conectando cada uma delas à grade planetária. E a informação, então, que vem é que, dessa forma, cada uma delas consegue jogar o códex que transporta, que carrega o selo, enfim, a palavra pouco importa.
conseguem jogar isso na grade planetária. E quando essa informação está na grade planetária, ela pode ser transportada para cada um dos outros seres que aqui habitam. Então, fazer a transição planetária, fazer a transição do nosso ser para 5D, é a gente integrar esses códex, esses códigos. E isso vem através da grade, através das 144 mil almas que estão portando esses códigos. Então, a gente está tendo essa incidência de luz também para isso. Cada vez que tem um flash solar, cada vez que tem essa entrada energética, o nosso ser, a nossa energia se expande. E a nossa frequência também sobe. E isso permite que alguns já desses códigos, desses selos, sejam integrados pelo nosso ser. Então foi isso que foi passado para mim sobre qual seria o papel das 144 mil almas estarem encarnadas. Para trazerem esses códigos, lançarem esses códigos na grade, e através da grade, todo ser encarnado aqui que tiver a condição, vai integrando esses códigos, fazendo a sua expansão. Então, quando a gente fala muito em DNA, atualização de DNA, as informações vêm através desses códigos que são portados por esses seres. Eu vou explicar daqui a pouquinho um pouco mais algumas outras características que também foram passadas sobre os 144 mil, mas a princípio a grande missão dessas almas que encarnaram é essa, é fazer esse papel, trazer essa informação. Então são portadores de códigos de luz, de códex energéticos. E aí vão começar a ter algumas perguntas, né? Tem, como aqui já tem esses 144 mil seres já estão encarnados? Sim, já estão e já estão na ativa total. Por quê? A grade planetária ela já está praticamente limpa para poder fazer isso. Talvez vocês lembrem que a gente anda comentando muito nessas acelerações de linhas de tempo. Os flashes, eles estão todos se estabilizando, a energia tem se estabilizado. Eu estou até lendo aqui os comentários, mas eu não vou responder agora eles, né? Mas eu acredito que dentro da linha de raciocínio vão sendo respondidas essas primeiras perguntas, tá, pessoal? Só para mim não perder aqui, porque senão eu fico prestando atenção e não consigo captar o que eles querem me passar aqui. Voltando então, esses seres, eles já estão encarnados, tá? Todos eles, tá? Eu vou explicar um pouco da história, inclusive essa, vamos dizer, missão já deu problemas também. Como eu comentei lá no início, seriam 144 mil almas encarnadas, mais 144 mil chamas, tá? Sobre elas terem consciência, algumas já têm, outras estão descobrindo. É conforme o próprio códex que elas portam vai se ativando, elas vão tomando consciência. Tá? Eu explico depois isso um pouco melhor. Porém, são contratos, tá, pessoal? Assim como qualquer ser que encarna, eles têm contratos de alma para cumprir essa determinada missão. E dentro dessa missão, então, as chamas, elas faziam esse ancoramento do astral. Era uma missão dupla, porém, cada um desempenhando um papel. Porém, isso começou a dar problema. Muitos desses 144 encarnados começaram a sofrer demais aqui, saudades, uma série de coisas. E alguns contratos foram quebrados.
Então, depois começaram a descer algumas dessas chamas também para cá. Então, existem, vamos dizer, chamas gêmeas dentro do 144 que tem bastante diferença de idade, inclusive. Porque, vamos lá, desceu, quando eu falo descer é encarnar, desceu o que iria encarnar, depois de um tempo, por esses problemas, ser permitido alterar, quebrar o contrato, desceu o outro. Porém, isso deu mais problema porque depois é como se outras também quisessem fazer isso. Então, isso também deu alguns problemas. Por isso que eu digo sempre que não é aquela coisa assim romântica que envolve todas essas coisas. São seres que também têm as mesmas coisas, os mesmos sentimentos, tudo. Então, lógico que isso, vamos dizer, esse projeto, né, ele também andou tendo algumas problemáticas. Porém, dentro dessa aceleração, então isso está totalmente ativo. Essa informação que passaram para mim, que está, inclusive, quem está fazendo a expansão, quem já está fazendo esse tocar de integrar essas energias, esses fragmentos de DNA, já está usando esses códex. Então, quando a gente fala disso, já entende que muitos deles já estão lançados na grade planetária, senão, até o entendimento que eu tenho é que já estão faltando muito poucos ainda serem integrados. E aí, como eu estava falando que muitos assuntos se complementam, quando a gente aborda sobre um flash solar, né, um flash solar maior, como o grande flash, aquele que a gente andou comentando em algumas lives anteriores, o entendimento que eu tenho é que para aguentar esse flash, teria que estar todos esses códex integrados. Aí a gente vai para aquelas informações que eu vim trazendo para vocês dos pleiadianos, onde eles falavam que você teria vários flashes consecutivos de estabilização antecedendo o grande flash. Então, não dá para a gente dizer, né, esse grande flash é amanhã, daqui uma semana, daqui um ano, não tem como prever isso. Mas o fato é que nós estamos com esses flashes reguladores em plena atividade. E como eles vêm auxiliar a gente expandir o campo para receber esses códex também, eu estou chamando códex, tá, pessoal, mas o nome pouco importa. Então, nós estamos recebendo exatamente esses selos, essas informações, que vêm das 144 mil almas, elas estão ativas, tá? Quando a gente diz ativas, é com a missão. Na missão elas já estão desde que nasceram, mas estão com a missão em andamento, executando a tarefa, a todo vapor. Então, é mais ou menos isso que eles me passam, até perguntando país, estado, cidade, regiões que essas almas encarnaram, espalhadas pelo mundo todo, distribuídos. Você pode até fazer uma analogia populacional. Estão distribuídos conforme também esse arranjo populacional nosso aqui em superfície. E quando você vai analisar também os seres que estão fazendo o ancoramento, né? A gente pode pegar comando Ashtar, comando Santa Esmeralda, Santa Ametista, tudo isso amparando também a grade, você vê que o trabalho da espiritualidade, ele é sempre sincronizado, tá? Tem muita gente perguntando como que a gente vai identificar essas almas. Pessoal, é muito mais importante a gente receber esses códigos, tá? Existe toda uma proteção para esses seres, justamente até para não serem identificados. A gente já comentou algumas vezes até essa coisa de origem cósmica, de comentar. Você imagina se uma pessoa que vem e abre assim, né,
eu sou um pleiadiano, já tem todo esse perigo. Imagina abrir para alguém assim, não, o fulano, ele é uma alma das 144 mil que portam os selos. É muito perigoso isso. Então, eu acho que não é tão simples, tá, para se identificar essas almas. Mas o mais importante é que a gente consiga receber esses códigos, esses códex. Tá? Então, por isso que essa importância que sempre tem da gente ancorar a energia de forma coletiva. Por isso que se fazem muitas meditações, muitos processos mundiais de estabilização energética no planeta também. Porque você vê que todos têm missões, todos têm alguma coisa diferente para fazer aqui. Então, assim, eles estão fazendo a parte deles, que é colocar esses códigos, esses códex, na grade. Depois, vão ter seres amparando também nós, né? Nós, eu digo, a população em geral, né, a humanidade, para acomodar esses códigos também, ir recebendo isso. Então é aquela coisa que você vai se permitindo, você vai deixando acontecer, integrar as energias e você vai recebendo. Tá? Um exemplo de um códex, né? Enfim, vou tentar pegar e fazer uma analogia, tá? Você tem uma geometria sagrada arcturiana, ela tem aquele formato porque ela, aquela geometria sagrada, quando você olha ela, é como se a sua alma, ela faz uma descriptografia e ela integra aquela energia. Um códex desses, né, de um selo, enfim, um nome pouco importa, é a mesma coisa, só que aquilo ali é diferente, porque aquilo vai ativar em você filamentos de DNA, vai ativar partes do seu ser, coisas do seu ser, para ficar nessa frequência de nova Terra, de ir para 5D. Então isso seria, vamos dizer, você integrar esses códigos de luz, seria você fazer a sua ascensão. Por isso que a gente deve olhar para dentro, para o interno. Vinha muito para mim sempre essa mesma mensagem. Tem gente que me acha até chato, né? Porque aquela coisa assim, da gente não ir para a distração, da gente focar em nós mesmos, porque a distração vai atrasar o processo. E o que seria atrasar o processo? É isso, essas integrações dessas coisas. Dando um exemplo, às vezes vai ter um códex desses que vai fazer alguma ativação no seu córtex cerebral, na sua glândula pineal, hipófise, hipotálamo, labirinto, tudo mais que vai abrir até conexões interdimensionais para você, processos telepáticos, enfim, são N, são 144 mil códigos, então cada um porta alguma coisa diferente que eu não tenho consciência do que é todas essas coisas, tá? Não sei, não saberia dizer para vocês tudo assim, não, esses códigos são isso, mas eles são vamos dizer, as ativações que nós precisamos fazer no nosso ser aqui para estar nessa frequência ideal. Então, isso está em pleno andamento, tá? Esses flashes solares também identificam isso, mostram isso para a gente, além de todas as outras coisas, né? Então, a sincronicidade ali, já comentamos um pouco sobre Nibiru, sobre o calendário maia, sobre tudo que está mostrando. É aquela coisa, quem tem olhos de ver, veja, porque está tudo acontecendo muito rápido, muito rápido. Eu diria para vocês que um tempo atrás, eu não diria, se fosse 1, 2 anos atrás, eu não diria que em 2022 a gente tivesse tão acelerado assim dentro desses processos, na percepção que eu tenho. Então é porque realmente se acelerou.
se acelerou e como eu comentei aquela vez, necessitam de indicadores. E quando você pensa assim, tem 144 mil almas portando esses selos com códigos. Então, quando um desses códigos é liberado, vamos dizer, para ser lançado na grade, o que acontece? É porque os indicadores liberaram, ou seja, liberaram mais alguns códigos. E a gente já passou de massa crítica. A gente já passou de massa crítica para que tudo ande, né? No sentido de todos os códigos poderem ser lançados. Porque antes dependia, precisava alcançar massa crítica, era em torno de 7% de seres vibrando nessa frequência. Então, isso já foi alcançado.